Shalom, graça e paz, tudo bem com vocês? Há quanto tempo? Que Deus abençoe você nesses dias. Fevereiro começou, Carnaval está às portas nesta semana, é chamado de festa para o mundo e para outros chama-se festas para os desejos e sentimentos da carne. Que Deus possa cuidar de você, cuidar de nós, nesse período e em outros períodos também, né? A palavra de Deus vai falar no Salmos 23 que o Senhor é o nosso pastor e dele não temos falta de nada. E depois ele vai falar no verso 6 que certamente que a bondade do Senhor e a misericórdia dele nos seguirão todos os dias e habitaremos na casa dele para todo sempre. Amém. Isso é fazer parte do rebanho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é muito importante para saber nesses dias de qual rebanho que nós fazemos parte e de qual rebanho que temos a proteção e os cuidados do nosso Deus Pai. Amém? Jesus ele vai falar acerca do rebanho genuíno, o rebanho da graça, do rebanho qual ele chamou pelo sangue dele e nos transformou para sermos filhos dele. Ele vai falar isso no Evangelho de João, capítulo 10, ali no verso 14, ele vai falar dessa forma: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Isso é o rebanho de ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala assim: olha, eu sou bom pastor, dou a minha vida pelas minhas ovelhas, conheço elas e dessas ovelhas eu sou conhecido. Isso é o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Isso é o evangelho da graça de Jesus, que traz salvação. Esse é o evangelho transformador. Como o apóstolo Paulo vai falar, 2 Coríntios 5,17, né? Aqueles que estão em Cristo é uma nova pessoa, uma nova personalidade. A vida velha, a natureza velha já se foi. Eis que tudo, na natureza nova, estamos vivendo. Então isso é o rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a atenção para uma palavra do apóstolo Paulo em Gálatas 1,6. Grave isso, Gálatas 1,6, que ele está muito preocupado. Ele fala assim: estou admirado, estou maravilhado, estou perplexo. De quê? De que eu anunciei o evangelho genuíno da graça de Jesus Cristo. E agora as pessoas estão desertando, estão abandonando, estão virando as costas para o evangelho da graça de Senhor Jesus Cristo, para viver um outro tipo de evangelho. E ele vai falar exatamente assim, olha como ele falou: maravilho-me de que tão depressa passasses ou desestasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro tipo de evangelho. Então o apóstolo Paulo está falando: cuidado com isso. Será que você já está vivendo um outro tipo de evangelho? Uma outra forma de viver a vida, senão aquela proporcionada pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo? Você faz parte do rebanho do Senhor Jesus Cristo ou você faz parte de um outro tipo de rebanho? Por que eu estou falando isso? Que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu estou triste, estou estarrecido, porque isso está acontecendo, né? E aí eu fui lembrar de uma palavra do Senhor Jesus Cristo que está em Lucas capítulo 15, que todo mundo conhece, que é ali a parábola do filho pródigo. Lembra daquele filho que morava na casa do pai, que ele comia das coisas do pai, se vestia das coisas do pai, trabalhava para o pai, tinha segurança, e ele desertou, ele abandonou, ele virou as costas e foi viver um outro tipo de vida, um outro tipo de evangelho. E aí eu quero alertar para 2 versos. E aí ele vai falar, vai viver um outro tipo de coisa, que eu estou preocupado com o mundo, com os evangelhos
fáceis do mundo. E ele vai falar ali em Lucas capítulo 15, ali no verso 14, vai dizer assim: e quando havia gastado tudo, veio uma grande fome naquela província e ele começou a passar necessidade. Olha, na casa do Pai tinha tudo, o Senhor é meu pastor e não temos falta de nada, certamente vamos habitar na casa do nosso Pai todos os dias e para todo sempre. E agora, olha o verso 15, qual é o evangelho que você está vivendo? Qual é o outro tipo de evangelho que o apóstolo Paulo está falando? E olha no verso 15 que vai dizer assim, exatamente assim: então aproximou-se de um dos cidadãos daquela terra, o qual o enviou a seus campos para que apacentasse porcos. Deixou de viver num rebanho, numa comunidade de ovelhas, e agora está participando de uma comunidade de porcos, comendo bolotas de porcos. Então, a palavra do apóstolo Paulo em Gálatas 1:6, né? A chamada de Jesus para que Israel não se desviasse, e todos aqueles que ouvem as suas palavras não desviassem, porque Jesus conhece as suas ovelhas e das suas ovelhas ele é conhecido. Então isso é muito importante, um alerta para esses dias e para outros dias de pessoas que estão abandonando, desertando da casa do Pai, da comunhão, do rebanho de ovelhas. E pessoas estão vivendo, de repente não sabem, um outro tipo de evangelho, um outro rebanho cheio de outras marcas misturadas na sua vida e que entristece o Senhor Jesus Cristo. Nessa mesma palavra do apóstolo Paulo, em Gálatas 1:6, ele vai falar que Jesus chamou para viver a graça dele. E chamar nesse texto no grego é intimar. Jesus nos intimou. Jesus, ele nos inquiriu para sermos filho dele. Igual lá em João capítulo 15, 16, não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi vocês e nomeei vocês para dar frutos, para viver uma qualidade de vida. Então, Jesus, ele nos chamou, ele determinou, ele nos inquiriu para nós sermos filhos dele, somos filhos do Senhor Jesus Cristo. Porque ele desejou ardentemente, ele nos amou ardentemente e nos chamou pela graça para vivermos o evangelho da salvação. Que Deus abençoe você, que você faça parte do evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, que você não deserte, que você não abandone, que você não vire as costas, ou que você vai viver um outro tipo de evangelho misturado, que não é o ministério, que é um outro tipo de rebanho. Nesse caso, ele foi viver do rebanho de porcos, ali, Lucas capítulo 15, verso 14 e 15. Saiu e ele, graças a Deus, no final do texto, ele se arrependeu e voltou para a casa do Pai, e o Pai o recebeu de braços abertos. Se você está na casa do Pai, amém. Se você está vivendo outro tipo de evangelho, volte para casa, dê meia volta e volte para a casa do Pai. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Dê um like. Passe isso para muitas pessoas que você conhece da sua igreja ou de outras pessoas da sua família. Que Deus abençoe vocês. Graça e paz.